Oi, bora falar um pouquinho sobre os vestibulares? No vídeo de hoje eu vou estar abordando um pouquinho sobre como eu estava para os vestibulares e principalmente o PSS, que foi o meu foco principal durante toda a minha jornada acadêmica. Começamos pelo fato, conheça a sua prova. Isso é um ponto principal quando a gente está falando de vestibulares. Se você não conhece a sua prova, você não tem noção dos conteúdos, do modo de resolução, do estilo de questão que mais cai nesse vestibular. Então se você tem um foco, já vá procurando provas antigas, os conteúdos programáticos, que isso é um diferencial enorme e de extrema importância quando a gente está falando de vestibulares. Porque muitas vezes a questão dentro de um vestibular não é nem o conteúdo que você sabe, mas sim resolver uma prova. Porque a resolução da prova é dependente de vários fatores, como o tempo, o estilo das questões, o modo com que elas caem. Porque tem vestibulares que são muito mais interpretativos, que você tem que ter um raciocínio ali. Tem outros que são muito mais objetivos, que você só tem que... você tem que ter o conteúdo ali fresquinho na tua cabeça para... É isso. Não tem que ficar mirabolando em relação à questão. Então esse é um dos pontos cruciais. E agora, falando um pouquinho sobre o PSS, que foi o meu foco principal, e algumas diquinhas tanto para o PSS quanto para o vestibular da UEPG, já que é a mesma banca que realiza as provas, basicamente a gente começa lá no meu 9º ano, novamente, que foi quando eu comecei a ter o contato com as provas somatórias. Porque na UEPG as provas são no estilo somatório. Eu já havia feito vestibular no ano anterior, que era no meu 8º ano, né? Como eu havia comentado no vídeo anterior, que eu vou estar deixando no card linkado. Mas, basicamente, prova somatória você vai ter 4 alternativas na prova geral e no PSS, numeradas 01, 02, 04 e 08. E a soma dessas alternativas vai te dar o seu gabarito. Se você esquece de marcar uma alternativa certa, você consegue tirar uma nota parcial. Se você marca uma alternativa errada, a questão é zerada. Então, esse é o conceito principal ali da prova somatória, que é um estilo de prova que não se encontra muito hoje em dia. Eu sei que a UEM, se eu não me engano, tem esse estilo de prova, e algumas universidades de Santa Catarina, como a UFSC, mas eu posso estar bem enganado em relação a isso. Então, sempre vão lá no site da universidade e olhem a prova, o formato com que ela é aplicada. Nesse 9º ano, então, eu já tive esse contato melhor de conteúdo que eu estou tendo para conteúdo que vai cair na prova. Ou seja, as aulas eram condizentes com os conteúdos que caíam naquele simulado. E basicamente isso já me auxiliou a ter essa noção de resolutividade de uma prova. E, enfim, esse 9º ano não é tão relevante assim, foi um ano mais de adaptação para mim. E a gente começa com o PSS realmente no 1º ano. Nesse meu 1º ano, eu tenho 2 pontos que são os principais, que são a prova geral, conteúdos, e a redação, que é um ponto muito importante, já que ela vale 100 pontos no caso do PSS. Ou seja, ela vale 10% da sua nota total, já que a prova vale no total 1000 pontos. E, enfim, nesse 1º ano eu não fazia tantas redações, o que me fez tirar uma nota na média. Já em relação às questões, eu acabei estudando de uma forma não muito ativa. Eu fazia muito resumo, eu lia muito o conteúdo que estava escrito na apostila, e isso não me fez ter um desempenho dos melhores na prova. Obviamente, por eu estudar uma grande quantidade de horas por dia, eu até consegui fazer e tirar uma nota relativamente boa ali. Não foi a minha nota esperada, mas eu ainda estava apto a competir. Já no meu 2º ano, eu tinha noção de que eu precisava aumentar minha nota para que eu estivesse bem na competição em relação à vaga. Então, eu fui lá e, como eu falei no vídeo anterior, eu conversei com o meu coordenador. Falamos lá do foco em relação à prova, em ter uma segunda opção. Mas, basicamente, o que a gente falou principalmente foi a rotina.
passei completamente do modo de estudar por resumos e ficar lendo para um modo de chego em casa, reviso rapidamente o que foi dado na aula, ali uns 10 a 15 minutos, e resolvo questões, sempre com enfoque em questões, porque você acaba conhecendo o estilo com que elas vão cair na prova. Mas o fato é, começa com questões que geralmente tem na apostila, que são questões de fixação, que são aquelas questões mais tranquilas, que são mais objetivas, mais fáceis. E depois passa-se para as questões da prova, do conteúdo e questões mais difíceis da prova naquele conteúdo. E isso foi me auxiliando muito em todo esse processo de aprendizagem. Com isso eu consegui aumentar, obviamente, a minha nota de forma significativa. E já em relação à redação, eu acabei fazendo uma redação por final de semana. Então todo sábado eu fazia uma redação, entregava ela na próxima aula e aguardava até a próxima semana para recolher e entregar a nova. E isso já me auxiliou a aumentar a minha nota na redação, que foi um ponto bem importante, já que a nota da redação é muito relevante. Ela geralmente é o que faz a diferença em muitos casos. E basicamente, no meu segundo ano eu estudei dessa forma. No meu terceiro ano, como tinham os vestibulares, o número de questões aumentou significativamente. Minhas aulas, desde o meu primeiro ano de ensino médio, sempre foram das 7 da manhã até meio-dia e meia, meio-dia e 35 mais ou menos, e eu tinha tarde livre. Eu prefiro esse método de estudos, não gosto muito do método integral, já que você não tem tanto tempo para fixar o conteúdo e estudar o conteúdo em si. Então, isso me auxiliou bastante em todo esse processo. E no meu terceiro ano, eu chegava às 7 da manhã no colégio e saía ali pelas 10 da noite, mais ou menos. Mas, sempre lembrando que, tanto no primeiro como segundo e terceiro ano, eu sempre fiz exercícios, crossfit, yoga, sempre estava trabalhando o meu corpo para que também não pirasse. E mesmo assim eu surtei. Então, é sempre bom ter uma válvula de escape, sabe? Mas enfim, nesse terceiro ano, a quantidade de questões era imensa. Eu passava de 50 questões por matéria dada ali no dia facilmente. Então, era muito rápido. E isso me deu agilidade também para resolver provas, que é um fator de extrema importância, o tempo dentro das provas. Saiba administrar o teu tempo, porque isso é o que faz completa diferença no resultado final e para passar gabarito, em relação à redação. Então, sempre saiba como correlacionar o tempo e as questões. Enfim, daí nesse terceiro ano, com um ritmo maior de estudos ainda e maior número de questões, eu consegui aumentar a minha nota ainda mais, e isso me fez com que eu passasse. Enfim, basicamente foi esse o meu método de estudos, com assistir a aula durante a manhã, resolvia questões à tarde. Isso foi o que começou a funcionar para mim da forma mais significativa. Os resumos, como eu havia comentado que eu fiz no primeiro ano, e leitura de apostila não foi tão significativo. Então, esse foi o método que mais se adaptou à minha rotina e para que eu fizesse uma boa prova. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Então, sempre conheça a sua prova e sempre foque em questões. Questões sempre fazem a diferença. É o que faz o aluno passar. Porque todo mundo faz resumo, todo mundo estuda, mas nem todo mundo faz questões, que é o diferencial. Enfim, e para quem tá aqui até o final do vídeo, agora eu vou dar umas diquinhas em relação ao EPG. A primeira é em relação a um livro. Para quem vai fazer medicina, o vestibular de medicina, o PSS, a gente tem a prova específica no vestibular, que é de biologia. E nessa prova, um fator muito importante, um livro muito legal para você estudar por ele, se chama AMAPS. Ele é, se eu não me engano, da editora Moderna, e basicamente as provas, elas são muito parecidas com o conteúdo que você encontra no livro. Às vezes são literalmente Ctrl+C, Ctrl+V. Então é muito significante você estudar por lá e às vezes as questões estão idênticas. Então esse livro é fundamental para quem principalmente vai fazer a prova específica. Na minha geral do PSS, todos os anos caiu pelo menos uma questão idêntica ao livro. Então, já me ajudou bastante.
E outro fato é em relação ao número de alternativas. Na prova da UEPG, geralmente 2 ou mais estão certas. Mesmo se tratando de uma somatória com 4 alternativas, nos gabaritos, se você olhar, fazer um estudo retrospectivo ali em relação à quantidade de alternativas, sempre são 2 ou mais. Geralmente, quando dá uma alteração de gabarito, daí às vezes fica uma questão, mas é muito difícil um gabarito oficial já sair somente com uma alternativa. Basicamente é isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês nesse processo de estudos para o PSS e para os vestibulares. E, enfim, é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.